Já falaram pra gente, se eu sair da bolha, se você quer audiência, é melhor então abrir um canal de bichinho no YouTube. E é verdade, eu mesmo sou frequentador de vários perfis no X que falam, mostram coisa de bichinhos, etc e tal, e a gente realmente adora bicho por aqui. O que a gente nunca imaginou é que uma hora a gente ia acabar tendo que passar por esse assunto aqui no Saindo da Bolha, né? Mas nós vamos, e vamos passar em 3, 2, 1. SBB Flash. Alguns países, como por exemplo a Austrália, querem banir os gatos de andarem sozinhos por aí à noite, pelo teórico enorme estrago à natureza que eles fazem. Vamos ver primeiro o caso dos australianos e depois nós vamos passar pelo caso americano. E aí a gente chega às nossas conclusões. Na Austrália, os legisladores apontam para que apenas os 1,5 milhão de gatos ferais do país sejam responsáveis por, senta aí, tá? Pela morte de 1,5 bilhões de vertebrados e mais 1,1 bilhão de invertebrados. Ou seja, todo santo dia os famintos ferais matariam pelo menos 3 animais. É a proporção. Todo santo dia para comer, tá? Fora os outros 3 invertebrados também. Quem tem um gato gordo e folgado em casa que se alimenta loucamente, como é o meu caso aqui, a gente tem 2 no caso, é uma impossibilidade, sabe que isso não rola. Mas eu não vou ficar na suposição do tipo, gato não come tanto, eu vou fazer conta junto com vocês. Cada sachê de alimento de um gato, supondo que o gato coma apenas, por exemplo, ração molhada, tem... Aliás, hoje vai ter participação de gato, hein? E eu nem vou editar muito áudio aqui em forma de protesto, tá? Mas vamos lá. Onde que eu tava mesmo? Sim. Cada sachê de alimento de gato, então tá, supondo que o gato come só ração molhada, tá? Tem mais ou menos uns 10 gramas de proteína. Um pouquinho menos, mas vão arredondar em 10. Se você der 3 sachês por dia para o seu gato, que é a indicação geralmente dos fabricantes, mas muito gato não aguenta isso tudo, tá? Vão ser 30 gramas de proteína por dia para o bichano lá ficar felizão, saudável, tá? Vamos lá, essas são as medidas oficiais. Por outro lado, uma coxa de frango tem em média 24 gramas de proteína para cada 100 gramas. O que quer dizer? Então, por aí, é isso aí. 23, 24 gramas de proteína numa coxa de frango. Significa que, com uma coxa de frango, um gato feral conseguiria a maior parte da proteína necessária diária e 2 sobraria até, tá? Daria para viver normalmente com 2 coxas de frango por dia sobrando. Mas ainda no benefício da dúvida, considerando que gato não mata frango para comer e come só as coxas, né? E que eles comem pequenas aves que estão aí na natureza. Vamos lá. Ou seja, seria necessário, então, por dia, para uma dieta completa de um bicho desse, mais ou menos o equivalente a um pombo por dia para um gato se fartar e deixar comida no prato, tá? Eu estou partindo da improvável premissa que nós estamos falando aqui de um gato feral solto na natureza e não no centro urbano, em que ele vai encontrar outras fontes de alimentação, geralmente restos de alimentação humana, e roedores, tá? Que não fazem falta nenhuma nas grandes cidades, ou seja, se eles caçarem rato, tá ótimo. Então, assim, desse monte de gato feral que a gente está falando, uma parte enorme está nos grandes centros, tá? E não na natureza, caçando bichinhos bonitinhos que ficam soltos por aí. Veja, deixa eu só dar um parênteses aqui antes que pensem uma coisa errada. Eu não estou falando que é para deixar gato solto, cachorro solto pela rua, porque isso é um problema de saúde pública, tá? Aliás, é tanto um problema de saúde pública para as pessoas, como uma questão, entre aspas aqui, super aspas, humanitária para os próprios bichos, porque esses bichos têm uma vida pouco saudável, tá? Realmente pouco saudável. Então o ideal é que você não tenha um monte de bicho solto pelas ruas das grandes cidades. Idealmente também que eles não fiquem soltos também na natureza, que eles também não estão lá 100% mais adaptados à vida natural, tá? Então assim, a questão não é que o seu Saindo da Bolha está defendendo que os bichos ficam andando dentro da cidade solto. Não é esse o ponto. Eu estou querendo dizer o tipo de argumento que está sendo utilizado, tá? Que na Austrália, eles matam 2,6 bilhões de animais por ano, tá? Então, as contas são essas. Com uma coxa de frango, tá? Ou com um pombo, que é a nossa conta principal, um gato feral vive tranquilamente por dia. Então, horas, preto no branco,
Ele comeu o pombo dele lá, ou o passarinho que for desse tamanho, e ainda tem mais 2 para essa conta fechar, tá? Esses 2,6 bilhões de animais entre vertebrados e invertebrados na Austrália, tá? Sendo que nós estamos aqui considerando, então, que tem a felicidade muito grande de vários deles estarem na cidade caçando rato, tá? Não bate a conta, é isso aí, tá? Mas por que é isso? Bom, calma, vou fazer o seguinte, mais uma vez, agora eu vou para os Estados Unidos, tá? Geralmente os Estados Unidos, com todo respeito às questões de pesquisas, estudos, etc., são menos confiáveis ainda. Então, como eu sou cismado, resolvi procurar alguma coisa por lá. Estatisticamente, aí o que você vê procurando pela internet, eles dizem o seguinte, que nos Estados Unidos existem 82 milhões de gatos, tá? Gatos domesticados, sendo que 2/3 vivem exclusivamente dentro de casa e 1/3 goza de liberdade para sair, tá? Gatos que podem caçar algum bicho fora, mas geralmente gatos, eles que são de dentro de casa, tendem a caçar muito menos, porque eles estão alimentados, tá? Às vezes eles levam presentes para dentro de casa. O Rogerão, ele vive recebendo de presente aí alguns ratinhos na casa dele lá em Portugal. Então resta ainda, segundo estudos, 60 a 100 milhões de gatos ferais esparramados pelos Estados Unidos, que é muita coisa. E ao contrário dos domésticos, esses gatos ferais, exatamente aquilo que a gente está falando, por terem uma vida pior em termos de condições, eles vivem só 2 a 5 anos em média, tá? Um gato em casa vai viver em torno de 11, eu já tenho vários casos conhecidos meus que chegam a 15, 18, 20 anos, mas tudo bem, na natureza de 2 a 5 anos. Um outro estudo americano diz o seguinte, que os gatos ferais matam entre pássaros e mamíferos algo em torno de 24 bilhões de animais anualmente. 24 bilhões anualmente. Para que isso fosse possível, os gatos americanos seriam mais famintos ainda que os australianos, tá? Porque eles teriam que matar aproximadamente 7 animais por dia. Se os australianos gostam de superestimar as contas, então está provado que os americanos gostam muito mais. Os próprios estudos americanos apontam que a maior parte dos gatos ferais americanos se alimentam nas cidades. Aliás, nas cidades, o que eles chamam de barn cats também, tá? Aqueles que vivem nas fazendas, ficam comendo roedor que se alimenta das colheitas, tá? Portanto, os felinos que estão acabando com a natureza, dizem por aí, são a minoria. Então, agora sim, eu vou pro ponto que eu queria. Por que esse tipo de coisa? Para que esse tipo de exagero? Para ter alguma coisa a falar? Não existe tanta inocência assim no mundo. E tudo começa, gente, nos pássaros, vocês podem apostar. Faz uma busca lá no Google sobre o tema. Mortes de aves em função de turbinas de energia eólica e você vai ter a primeira surpresa. Boa parte das primeiras respostas a essa consulta no Google são de empresas ou organizações que valorizam a energia eólica e, portanto, reduzem a importância de fato. Não morre tanto passarinho assim, tal, com as turbinas. Aparentemente, esse é um assunto menor para essa turma, tá? E as perspectivas de danos não são tão levadas a sérios assim, tá? Ao contrário do que falam muitos conservacionistas. Por exemplo, uma das formas de medição para saber quantos bichos morreram, quantos pássaros morrem, eles contam as carcaças que são encontradas por ano juntos das turbinas, tá? Então, o passarinho vai passando ali, toma uma paulada, cai do lado da turbina. Nesse caso, que é uma medida relativamente comum, é de 6 a 20 pássaros por turbina por ano. Isso daria como resultado algumas centenas de milhares, longe dos bilhões, apontados só para os felinos. Pior ainda é o resultado para morcego, por incrível que pareça, tá? Tais estudos desconsideram os animais pulverizados com o impacto de uma daquelas hélices e também o fato de várias dessas carcaças, quando elas caem no chão, ser levado para o predador. Então eles falam assim, a gente sabe que é 6 a 20 e tal, deve ser por aí. Então eles mesmos falam que é uma aproximação e não fazem muita questão de ir mais fundo nessa história, tá? Com detalhe, esses pássaros que são alvejados por essas hélices estavam longe dos grandes centros e jamais seriam caçados por quem? Pelos gatos maldosos. Então são realmente pássaros que estão na natureza. A questão é que foi só se começar a falar sobre os efeitos negativos na natureza das turbinas eólicas, principalmente pássaros e morcegos, que se fala muito hoje, que, aliás, inclusive baleias também nas fazendas que são no oceano, que, como por um encanto,
começaram a surgir novos inimigos. Gatos. Gatos são os deles. Mas também a poluição. E a poluição entra numa pegada muito interessante, tá? Porque um outro, aspas, estudo mostrou que a redução da poluição com energia eólica é mais benéfica para os pássaros do que as mortes causadas pelas hélices das turbinas. É uma forma de tentar dizer, olha, tudo bem, eles estão morrendo mesmo, mas é pelo bem comum. É uma coisa muito comum na cabeça do coletivista. E eles colocam isso tanto na cabeça deles que serve até para bicho. Para eles, o indivíduo, seja humano, seja um animal, é desimportante, tá? Vamos lembrar rapidamente da história, por exemplo, também dos minks dinamarqueses. Vocês lembram dessa história? Um estudo, a gente sempre tem que acreditar qualquer lixo que se apresenta em forma de aspas estudo hoje em dia, e algum aspas especialista percebeu que os minks, que eram criados lá em fazendas na Dinamarca, para abate, basicamente, para pele, aquela coisa toda, tinham potencial para esparramar Covid entre os dinamarqueses. Isso gerou um pânico geral. O resultado que o governo lá mandou abater 17 milhões de minks. Tá? Gerou, além da sanguinolência toda, prejuízos gigantescos para os criadores e para o próprio país, que teve que reembolsar em parte os criadores, tá? Mas perde-se o negócio de qualquer forma. E até hoje os caras estão complicados, deixaram de ser um importante produtor de mink, tá? Que eram fazer o quê? Eu não gosto, eu não gosto muito desse negócio de casaco de pele. Tudo bem, mas é um negócio que tem gente que vive disso e deixou de viver porque algum aspas especialista de algum aspas estudo falou que mink passava Covid. E que adivinha o que aconteceu depois? Descobriu-se que a gente estava errado. Só que a essa altura já tinham matado os 17 milhões de bichos, certo? E acabado com a criação da turma. É o mesmo caso também de vacas que já foram abatidas no Reino Unido também, que se falava que tinha que abater, porque senão ia passar doenças gravíssimas para os seres humanos lá para trás, etc e tal. São os mesmos criadores do pânico geral, inclusive da Covid no Reino Unido, tá? E isso nunca se confirmou. Nunca se confirmou. Foi um prejuízo enorme. Uma quantidade enorme de animais foi abatida no Reino Unido e nada foi confirmado até hoje. Desculpe então, mas que porcaria de ciência é essa que nós somos obrigados a engolir? Só porque a grande mídia distribui o que um cara diz, quer dizer que esses farsantes são competentes? A ciência, assim como tantas outras instituições que a gente tanto respeitou lá alguns anos atrás, infelizmente também está aí a caminho da direção de um novo fosso ético nesse momento que a gente vive. O problema, gente, é que quanto mais esse fosso se aprofunda, mais vítimas vão sendo feitas. Idosos, gatos, pássaros, vacas, tanto faz. A fúria por lucro... A fúria por lucro, o poder das grandes elites, seja lá quem for, da indústria farmacêutica ou quem mais, não tem mais nenhum limite. Ninguém põe limite para esses caras. Quer dizer, eles não têm limite, tá? Eles não têm limite da parte deles. Os governos são aliados, deixam eles fazer o que eles quiserem, influenciam nas decisões do governo. Então tudo que a gente pode fazer é nós mesmos limitarmos a influência deles. E aí, gente, a única forma de fazer isso é analisar, fazer como a gente fez agora, tentar entender. É possível um gato comer trocentos quilos de proteína por dia só para justificar as perdas que estão tendo na natureza em relação às mortes de pássaro? Não, não dá. No mínimo, questionar. A nossa parte, desculpa, amiguinhos, é a gente não dar eco para esse tipo de coisa. Se você quer acreditar, procura confirmação. Se você quer desacreditar, procura informação também, tá? É isso que a gente tenta fazer por aqui e, na medida do possível, dividir com vocês. E hoje os gatos estão com tudo, viu, gente? Estão mesmo, parece que eles estão sabendo do tema, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Esse aqui é o Mamão. A gente pede para vocês não esquecerem do nosso Pix, 10 milhões de reais, pingados não é seco, ou dá uma passada lá na nossa lojinha. Hoje a gente recomenda o nosso e-book Trelendo Teorias Conspiratórias, tem tudo a ver com esse programa de hoje também, tá? Tô achando que nos próximos dias a gente vai ter uma surpresa para vocês, tá? A gente vai bater um papo legal com
pessoal lá do Contra a Cultura. E provavelmente vai ser em vídeo, tá? E aí vai ter que ser o jeito daquele dia que acabar acontecendo, que o seu Saindo da Bolha vai botar a cara pra fora na câmera, tá bom? É isso aí, vamos chegar lá no momento certo. Então pede pra entrar lá na loja saindabolha.com.br, loja saindabolha.com.br. Ajuda a gente aí, dá uma olhada nos nossos e-books, se vocês gostarem, por favor, fique à vontade para adquirir um, tá bom? Grande abraço para todo mundo, Flash SDB acabou, fiquem em paz. Saindo da Bolha.